Aí galera, bom dia, sejam bem-vindos ao canal do Prof. Jairo. É o seguinte, gurizada, hoje a gente vai ver nesse episódio o conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, quais foram os antecedentes? O que precedeu esse conflito da Primeira Guerra Mundial? Então, antes da gente começar, me ajuda, que a gente vai fazer um bom trabalho aqui, a gente vai tentar desenvolver um bom trabalho explicando para vocês, levantando questões importantes que vocês possam pesquisar e se aprofundar mais sobre esse conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, para ajudar, não esqueçam, te inscreve no site e curte, dá um likezinho já de imediato, que isso é importante, porque isso alavanca o nosso vídeo, ele fica na frente e os colegas têm a oportunidade de vê-lo. Tá certo, gente? Então vamos lá. A gente vai falar então sobre os antecedentes, ou seja, o que acontecia na Europa neste momento histórico, né? A Europa no final do século XIX e o início do século XX viviam um momento de esplendor do desenvolvimento tecnológico. Havia feito um acerto com os trabalhadores, de certa maneira, algumas questões importantes que tinham sido levantadas nos movimentos sociais, né, o surgimento de movimentos sociais de trabalhadores na Europa, forçou com que os empresários fizessem melhorias nas condições de vida. Através do imperialismo, então, e a gente viu, estudou esse capítulo do imperialismo, nós vimos que o imperialismo transferiu a miséria do continente europeu para os demais continentes, ou seja, a exploração de mão de obra, a exploração na busca de materiais importantes para a indústria, né? A exploração na busca de mercados afro-asiáticos e americanos levou a uma elevação da qualidade de vida do trabalhador europeu, assim promovendo aquilo que a gente vai ver ali, vai estudar principalmente em literatura, vai aparecer em literatura e a gente vai estudar a história também, que se chama a Bela Época, né? Belle Époque. Então, este momento da Bela Época, esse momento do romantismo que surge, esse momento inflamado dos nacionalismos que surgem na Europa, são importantes para que a gente possa compreender esse imaginário europeu de colocar as nações, né, sendo superiores às outras, etnicamente falando. Então, essa Europa que vai construir esse sentimento nacionalista, ela vai contribuir também para o aparecimento de alguns conflitos aí que não foram bem cicatrizados, né? Algumas rusgas aí que não foram cicatrizadas, como por exemplo o pan-germanismo. Isso mesmo, queridos, pan-germanismo. Vai lá no teu capítulo 25 da FTD, né, o capítulo da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que é esse que nós vamos trabalhar hoje, e vocês vão observar então que o pan-germanismo, com o surgimento lá do Segundo Reich, né, com Otto von Bismarck, ele vai ser algo que vai inflamar as relações, né, francesa e germânica, né? Então os franceses vão sentir muita vergonha disso, né? Lembrando que Reich quer dizer o quê? Império, né? Então verifiquem aí que se esse nacionalismo, essa coisa dos germânicos seria uma etnia superior, ariana, superior às outras etnias e assim por diante, né? Esses movimentos nacionalistas, que são movimentos de extrema direita, vão surgir com muita força na Europa. Outro movimento que é importante a gente perceber o seu surgimento é o pan-eslavismo. Isso mesmo, meus queridos. A região ali da Grande Sérvia, né? Ou seja, essa região tão cheia de conflitos que vai ser disputada por Romênia, Sérvia, Grécia, né, Bulgária, Império Turco-Otomano, Albânia, né, Montenegro, Rússia. Então esse contexto, essa região dos Balcãs é uma região também cheia de conflitos. Então, o último grande conflito dessa região está no chamado revanchismo francês. Isso mesmo, pessoal. O revanchismo francês, então, compõe esse caldeirão de problemas existentes aí, das relações existentes na Europa. Este revanchismo francês se reporta a uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Sim,
ocorrida lá por volta de 1870, 71, onde os germânicos serão coroados. Então o rei, né, o imperador germânico vai ser coroado em Versalhes, o que provoca uma vergonha tremenda na França, e esse sentimento de revanchismo vai prevalecer entre os franceses. Além disso, um território muito valioso por ser uma região muito rica em minério, que é Alsácia e Lorena, então vão ser posse dos germânicos, da Alemanha. Então esses elementos são elementos que compõem este caldeirão de problemas existentes, né, como antecedentes do conflito maior, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, relembrando o que a gente viu agora, rapidinho, o surgimento, a Belle Époque, né, o surgimento dos nacionalismos, né, exacerbados. Assim como os nacionalismos, nós temos o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo francês. Todos esses elementos tu vai ter que dar uma lida, né, dar uma percebida o que eles representaram para esse conflito estar neste ponto, né? O ponto então de termos aí um momento, um clima extremamente tenso no início do século XX na Europa, certo? Além disso, nós temos as disputas imperialistas. Sim, queridos, o imperialismo, através da sua política, né, de obtenção de mercados, de obtenção de matérias-primas e de obtenção de mão de obra barata, ele vai colocar os seus tentáculos, os europeus que já tinham feito essas expansões, né, eles vão colocar seus tentáculos em dividir a Europa, dividir a África, dividir a Ásia e a América. As nações que surgem, né, tardiamente, como Itália e Alemanha, vão ter que disputar esses mercados, e isso vai causar então também mais um elemento aí de conflito, né, de tensões internas na Europa. E de que maneira então isso vai ocorrer? Através da chamada Pax Armada. Então a paz armada, as nações vão se armando, vão se preparando, vão alimentando esse nacionalismo de superioridade. Então a Conferência de Berlim, que ocorre em 1884 e 85, ela vai ser fundamental, porque ela vai tentar redividir isso, readequar esses espaços geográficos, né, dividindo esses espaços geográficos entre as nações, né, já com o capitalismo mais avançado. Essas nações, então, que vão chegar tardiamente, vão acabar ficando de fora. E aí nós temos, então, a criação de políticas de aliança. E aí, justamente em 1882, surge a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, que era composta pelos países Alemanha, Itália e, mais adiante, então, foi incluído aí o Império Austro-Húngaro. Já em 1906, surge a necessidade, então, da Tríplice Entente. E aí vão ter que ser superadas algumas rivalidades. Isso mesmo, queridos. Por quê? Porque a França e a Inglaterra resolvem fazer um acordo, e mais adiante então a Rússia também adere a esse acordo e entra na Tríplice Aliança. Geograficamente, essas alianças são importantes, e a Tríplice Entente, geograficamente, tem uma posição um pouco mais vantajosa em relação à Tríplice Aliança. E eu gostaria que vocês observassem isso, buscassem isso em mapas e também estabelecessem essas relações, né, estratégicas de posicionamento. Então, chegamos a um conflito que está estabelecido nos Balcãs. Este conflito existia nos Balcãs por aquelas várias nações que eu falei para vocês, né, os romênios, sérvios, turco-otomanos, russos. A disputa ali entre dois estreitos extremamente importantes, vocês vão observar, quando observarem o mapa dos conflitos e das alianças, vocês vão observar que o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos são importantes justamente para o escoamento de mercadorias, de posicionamento, né, para o mercado, e isso então vai ser disputado. Essas tensões vão acabar tendo o seu estopim no atentado sofrido pelo arquiduque Francisco Ferdinando na Sérvia. Justamente, queridos, Francisco Ferdinando vai sofrer um atentado, ele e sua esposa, e que vai levá-lo à morte. Pois bem, este atentado vai desencadear então
com que as alianças tomem partido e comecem então o conflito na região dos Balcãs, envolvendo a Rússia, o Império Turco-Otomano, envolvendo a Alemanha ou a Germânia, né, e a França. Então a Tríplice Aliança começa esse conflito com a Tríplice Entente, que irá ser um conflito então marcado pela saída da Itália deste conflito lá em 1915, porque a Itália assina um acordo de saída e cooperação com a Tríplice Entente para receber alguns benefícios, né, terrenos, e contribuir com aquela aliança. Então o conflito, ou a prévia deste conflito, nós temos. Agora nós vamos para a guerra de fato, vamos ver quais foram as características da Primeira Guerra Mundial, o que está envolvido de tecnologias, quais eram as características de movimentação da guerra. Então, galera, vamos falar sobre o conflito em si. O conflito em si está dividido em três partes bem distintas. Então, a primeira parte seria a parte do movimento. Então, o que seriam isso? Seria uma parte mais estratégica, de colocação dos exércitos. Então, a partir de 1914, por exemplo, a partir da eclosão da guerra, na Batalha de Marne, né, os germânicos vão avançar e ficar quase a 50 quilômetros da França, de Paris, perdão. Então, com um avanço rapidíssimo para aquele território. Isso a comando do comandante Joffre. E essa primeira parte, então, não há conflitos em si. Já vão ser utilizadas ali algumas técnicas que vão estabelecer as características da segunda fase da guerra. E essas técnicas são as técnicas de trincheira. Então, o que era uma trincheira? Eram galerias sendo cavadas, né, no interior do terreno acidentado. Então, essas galerias ou essas valas eram cavadas, o excedente, ou seja, a terra que era tirada dali, eram colocadas em sacos, estabeleciam então proteção, e as pessoas e os soldados ficavam nessas galerias. Vai aparecer aqui algumas fotos, eu vou colocar para vocês, de algumas trincheiras, mas era um espaço extremamente insalubre, pessoal. E por que era insalubre? Além de, obviamente, os intempéries, né, do tempo, por conta da chuva, da umidade, né, de proliferação de insetos, de animais, né, nós tínhamos também esses soldados que estavam expostos à artilharia, a aviões, né, a rajadas de bala, o uso de metralhadora, né? E além das trincheiras, as trincheiras eram espaços então que ficavam muito próximos um fronte do outro. Então nesse espaço tinham estacas, né? Tinham arames farpados. Então era uma guerra. Essa fase, a segunda fase, a fase de posição ou de trincheira, era uma fase de avanços e recuos. E justamente nesta fase, gurizada, que nós tivemos o maior número de pessoas mortas na Primeira Guerra Mundial. É uma fase que matou, né, muita gente por N motivos. Eu vou no final deste vídeo deixar algumas dicas de filme para que vocês possam observar e essas características que a gente está trabalhando. Essa fase, a segunda fase, vai de 1915 até 1917. Como eu falei, é a fase de posição ou trincheiras. A terceira fase, na verdade, é a guerra de movimento, ou a segunda guerra de movimento, que é a fase final. Ela se caracteriza pelo quê? Primeiro, em 17, nós temos a Revolução Russa ocorrendo naquele país. Então, Nicolau II é colocado, é preso, sua família também, né? Passa-se por uma revolução interna, revolução social e política, né? Ideológica. Obviamente, nós vamos ver esse vídeo daqui a pouquinho, estou gravando para vocês. E essa revolução faz com que, lá em outubro de 17, os bolcheviques, após fazerem a revolução, né, tomarem o poder, tiram então a Rússia do conflito da Primeira Guerra Mundial. Era uma das premissas da revolução bolchevique. Saem da Primeira Guerra Mundial, e aí a Primeira Guerra Mundial, então, a aliança da Entente, né, a Tríplice Entente, vai ter o ingresso
dos Estados Unidos, e o Brasil também faz parte. O Brasil vai mandar alguns pracinhas que vão servir a Tríplice Entente, mais na retaguarda, no sentido de mandar praças que trabalhem como médicos e tal, em hospitais de campanha. Então a última ofensiva alemã, que vai ser chamada também a ofensiva com a batalha, ou a segunda batalha de Marne, ela vai ser lá em março de 1918, vai fazer com que o Kaiser William II, ele saia do conflito, se renda com o conflito em 11 de novembro de 1918. Então a Tríplice Entente, com o ingresso dos Estados Unidos, né, conseguem avançar tecnologicamente. Vocês vão observar, eu gostaria que vocês fossem dar uma lida para saber quais foram as características que levaram então esse recuo, né, essa recuo da Alemanha com o Kaiser William II, que acaba se rendendo. E aí nós vamos ver então quais foram então as consequências desse conflito para a Europa e para o mundo. Então, pessoal, como características deste conflito que ficou marcado no início do século XX e que é um conflito que já vinha sofrendo, né, as pressões desde o final do século XIX, nós vamos ter a seguinte característica: 13 milhões de mortos nesse conflito, de pessoas mortas diretamente nesse conflito, além de arruinar toda a economia europeia, porque a economia europeia ela fica estagnada. Não há desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento social. Os países estão completamente abalados por conta deste conflito que rolou neste continente. E o país que se sai melhor nisso tudo, sem dúvida alguma, é os Estados Unidos. Que se saem, por quê? Porque não sofrem nenhum tipo de ação, não sofrem nenhum tipo de ataque no seu território. Pelo contrário, os Estados Unidos se coloca como o país que já tinha um processo industrial muito fortemente organizado e que vai começar a fornecer insumos de primeira necessidade para os estados europeus. Então os Estados Unidos, sem dúvida alguma, sai com uma grande vantagem. É feito um tratado, este tratado em 1919, chamado Tratado de Versalhes, no qual coloca a paz aos vencedores. Ou seja, a Alemanha é acusada da grande causadora de todos os prejuízos. Então a Alemanha vai ter que devolver o território de Alsácia e Lorena, vai perder todas as suas colônias, então vai perder 1/7 do seu território todo. Isso é muito para uma nação que já vinha organizando a industrialização. Vai ter que indenizar os vencedores, vai limitar o seu exército a 100 mil homens, vão proibir, esse tratado proíbe a fabricação de navios de guerra na Alemanha, proibição também de unir-se novamente com a Áustria, uma crise econômica sem precedentes na Alemanha, muito mais do que uma inflação, eles vão ter uma hiperinflação. E isso vai gerar nos alemães, sem dúvida alguma, um sentimento de revanchismo, um sentimento de patriotismo. Vai ficar muito abalada, então, a Alemanha após o final da guerra. Como eu falei, a Europa inteira passa por um momento trágico. Os Estados Unidos se saem bem desse processo. Nós vimos em vídeos anteriores que o Brasil vai ter um surto industrial com uma necessidade de substituir os elementos de importação que importava. Então essa substituição de importação gera emprego, gera renda aqui no Brasil, em determinados centros, principalmente no sudeste brasileiro, por conta do café. Mas mesmo assim, o Brasil vai sofrer porque não vai conseguir exportar tanto café como exportava antes para os países como a Inglaterra, que comprava café, né? Então, em momentos de crise, a gente corta o supérfluo, né? Não vamos tomar café. Então, o Brasil também sofre aí com a venda, mas bem menos do que os estados europeus. É formada, então, a Liga das Nações, né, que tem a participação dos Estados Unidos, da Rússia e da Alemanha. A Liga das Nações, que é a primeira organização mundial, né, de países, que hoje remonta à ONU, que nós conhecemos como ONU. Só que a Liga das Nações era muito mais frágil, então foi essa primeira organização de países, né, que ganharam a guerra. Vejam bem, quem está formando a Liga das Nações, né, são os ganhadores da guerra, e esses então vão começar a exigir
todas essas indenizações da Alemanha, que vai nutrir esse sentimento de revanchismo. Além do Tratado de Versalhes, nós temos ainda tratados importantes que vão redefinir as fronteiras europeias, como por exemplo o Tratado de Saint-Germain. O Tratado de Saint-Germain vai promover, além do desmembramento do Império Turco-Otomano, a criação então de outras nações, né, do antigo país otomano, como por exemplo a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia, países que já não existem mais também porque já foram divididos, justamente naquela região dos Balcãs. A criação também de países na Europa como Finlândia, Lituânia e Estônia. E o desmembramento ainda do Império Turco-Otomano, pessoal, porque ele estava na Tríplice Aliança e o Império Turco-Otomano. Então vão surgir vários países que a gente conhece muito bem por conta das crises que estão ocorrendo nesses países, né? Guerras internas, como por exemplo a Síria, né? Um país que sofre demais com a guerra em seu território, a Líbia, a Jordânia, a Palestina e o Iraque. Pessoal, então o mapa que configura a Europa, né, o leste europeu e parte ali do Oriente Médio vai mudar consideravelmente a partir da Primeira Guerra Mundial, deste conflito que, vou repetir para vocês, destrói os países, as economias europeias, né, desestrutura os países que perderam a guerra, né, desestrutura tremendamente esses países que vão ter que se reorganizar, e isso promove então uma nova configuração no mapa mundi, né, surgimento de outros países, de outras nações e com algumas sequelas ainda desta guerra. Certo, pessoal? Então hoje nós ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos, espero que tenham curtido. Se curtiram, então aproveitem aí, dê um like e se inscreve no canal do Prof. Jairo, certo? Um grande abraço, um grande beijo. Façam as atividades do capítulo. Lembrando, este capítulo é o capítulo 25 da FTD. Esse vídeo também vai estar lá na Iônica, certo? Aquele abraço, até mais. Não esqueçam, não saiam de casa. Lavem as mãos, se cuidem. Isso vai passar. E aí galera, beleza pura? Voltei aqui para dar a dica de 2 filmes imperdíveis para ver sobre esse período. Existem vários outros, mas esses 2 são muito legais mesmo, eu gosto muito. O primeiro deles é Feliz Natal, um filme francês que vai falar como é possível, mesmo na guerra, em 1914, em dezembro, foi promovido pelo exército francês, pelo exército escocês e alemão uma trégua. Então, como foi possível, de certa maneira, humanizar pelo menos esse momento, né, do Natal aí na Primeira Guerra Mundial. Vocês vão ver vários elementos que a gente discutiu neste vídeo que vimos agora há pouco. E outro filme que também vai ser sensacional tu observar é a trajetória de 2 soldados britânicos na Primeira Guerra Mundial, que ganhou o Oscar, inclusive em 2019, que é esse filme aqui, né? 1917, um filme premiado, então praticamente com uma sequência quase que inteira, né, desses soldados que têm que resolver uma missão quase que impossível para salvar 1.600 homens na Primeira Guerra Mundial. Então fica aí a dica de 2 filmezinhos para que vocês vejam em casa bem seguros. Tá legal, galera? É isso aí então, bom cinema para vocês, bons estudos, um beijão do Prof.